Sejam muito bem-vindos à 23ª edição do Manda Resumos. A nossa análise aprofundada de hoje é essencial para quem está na jornada de preparação para concursos públicos. É um tema de ouro, com certeza. Nossa missão hoje é desbravar um dos pilares das provas de direito, que é a Lei de Ação Civil Pública, a famosa LACP. A Lei 7.347, lá de 85. Essa mesma. E para garantir que a gente entregue o melhor conteúdo para quem acompanha o programa, a gente trouxe uma base de fontes bem densa. Temos aqui um tratado exaustivo de direito processual coletivo. Maravilhoso esse tratado. Sim, muito completo. Além disso, temos o texto compilado da própria lei, com todas as atualizações, e um relatório estratégico de preparação que está simplesmente lotado de pegadinhas e jurisprudências quentes. E o material está excelente. E para entender o peso da LACP de verdade, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o panorama histórico, sabe? Com certeza, o contexto muda tudo. Exato. A gênese da LACP foi em 1985, um pouquinho antes da Constituição de 88. Até ali, o sistema jurídico era, focado só no indivíduo. A justiça só olhava para o eu. Se uma indústria poluísse uma cidade, não tinha como defender a cidade toda de uma vez. Cada morador ia ter que entrar com uma ação separada. Isso, um caos. Aí a LSP marcou essa transição para a chamada tutela meta-individual. A justiça passou a olhar para o nós, socializando o processo. Certo, vamos desempacotar isso então. Porque, na prática, essa lei não trabalha sozinha, né? Os nossos relatórios deixam muito claro que existe todo um diálogo das fontes rolando. O chamado microsistema de tutela coletiva. A LACP não é uma ilha. O grande parceiro de dança dela é o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que veio logo depois, em 90. E eles se complementam de um jeito bem amarrado. Demais, é uma engenharia jurídica brilhante. O artigo 21 da LACP manda aplicar as regras do CDC. E do outro lado, o artigo 90 do CDC manda aplicar a LACP. É uma via de mão dupla que fecha qualquer buraco na lei. E quem estuda para concurso vê muito isso nas definições dos direitos, né? Porque a LACP protege, mas quem classifica é o artigo 81 do CDC. Exatamente, ela pega os conceitos emprestados. E aqui nas nossas fontes, a gente tem exemplos ótimos do dia a dia para ilustrar essas três categorias. A primeira é a dos direitos difusos. São indivisíveis e os titulares são indeterminados, tipo um rio poluído. Não dá para separar a água suja de um morador da água do vizinho. Afeta todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém tem uma cota de rio limpo. Exato. Aí vem a segunda categoria, que são os direitos coletivos stricto sensu. Eles também são indivisíveis, mas, e aqui tá pegadinha, os titulares são determináveis. Tem uma relação jurídica base unindo esse grupo. Imagina os direitos de uma categoria sindical específica reivindicando um adicional de periculosidade. Ou pais de alunos de uma mesma escola lutando contra uma cláusula abusiva no contrato. O grupo é fechado. E, por último, os direitos individuais homogêneos, que aí já são divisíveis, mas nascem de uma origem comum. Pense em milhares de consumidores que sofreram a exata mesma cobrança indevida na conta de telefone. Dá para dividir o prejuízo, mas o fato gerador é um só. O que é fascinante aqui é observar como a economia processual funciona na prática. Uma única ação civil pública resolve a vida de milhares de pessoas. Isso evita uma verdadeira avalanche de processos repetitivos que iam afundar o judiciário. Sem dúvida. Agora, olhando para o cabimento da ação, o artigo 1º lista o que a ACP protege de fato. E a lista foi crescendo. Tem meio ambiente, consumidor, ordem urbanística, ordem econômica, patrimônio público e social. E a honra de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Bem importante. Bem lembrado. E a condenação para quem lesa esses bens pode ser em dinheiro ou uma obrigação de fazer ou não fazer. E as fontes até destacam a súmula 629 do STJ. A da acumulação, né? Isso. Para danos ambientais, o juiz pode mandar o infrator parar de degradar, recuperar a área e ainda pagar indenização. Tudo acumulado. O parágrafo único desse artigo 1º traz a grande pegadinha de prova.
a restrição de ouro. Ah, essa derruba muita gente. Derruba. A regra é clara. A ação civil pública não é cabível para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias ou FGTS, e tem um porquê muito claro para isso. É a proteção do caixa do Estado, né? Exatamente. Se qualquer juiz pudesse dar uma liminar em ACP, suspendendo a cobrança de um imposto por uma cidade inteira, o Estado ia à falência da noite para o dia. O legislador colocou essa trava para evitar uma insegurança orçamentária insustentável. Discussão tributária de massa tem via própria, não a ACP. Faz todo sentido estratégico. E falando em estratégia, quem tem a chave do judiciário para propor essa ação? Entrando no artigo 5º, a gente tem a legitimidade ativa. Diferente da ação popular, onde qualquer cidadão vai lá e processa, a LACP exige um rol restrito, um numerus clausus. Não é festa. Tem que ser um dos legitimados. E a lista traz o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federativos, que são a União, os estados, o DF e municípios, a administração indireta e as associações civis. E a regra é que a legitimidade é concorrente e disjuntiva, ou seja, não tem hierarquia entre eles. Ninguém precisa pedir bênção para o outro para ajuizar a ação, mas na prática, a gente sabe que o MP tem um protagonismo absoluto no sistema. Se ele não for o autor da ação, ele atua obrigatoriamente como fiscal da lei, o custos iuris. E se uma associação, digamos, abandonar a causa no meio do caminho? A ação não morre. O MP ou o outro legitimado tem o dever de assumir aquele processo para não deixar a sociedade na mão. Sensacional. E tem um alerta de jurisprudência no relatório sobre a Defensoria Pública que é matador para concursos. Ah, a polêmica da improbidade administrativa. Isso! O STF já pacificou no tema 607 que a Defensoria tem legitimidade total para ação civil pública. Mas o STJ puxou o freio em um detalhe. Um detalhe gigantesco. A Defensoria não pode usar a ACP para propor a ação de improbidade administrativa contra políticos ou agentes corruptos, porque a improbidade tem caráter punitivo. O foco da Defensoria é reparar o dano social, não exercer o poder de punir do Estado. Isso fica com o MP e com a pessoa jurídica lesada. Exato. E sobre as associações, para evitar que criem uma entidade de fachada hoje só para processar amanhã, a lei exige 2 requisitos. Pertinência temática, a ação tem que ter a ver com o estatuto deles e pelo menos 1 ano de pré-constituição. Mas tem a válvula de escape do juiz? Tem, o juiz pode dispensar esse 1 ano em caso de manifesto interesse social, numa tragédia inesperada, por exemplo. Tipo rompimento de uma barragem, a comunidade não vai esperar 1 ano para se organizar e pedir socorro na justiça. Perfeito. Bom, pessoal, antes da gente mergulhar nas investigações e na parte processual, eu queria fazer uma pausa rápida aqui. O foco do Manda Resumos é facilitar a vida de quem está estudando, então a gente quer muito saber a opinião da nossa audiência. O feedback de quem escuta é o nosso termômetro. Exatamente. Deixem comentários sobre o que estão achando dessa análise de hoje e aproveitem para mandar os pedidos. Quais leis, quais disciplinas, vocês, ou melhor, quais temas quem estuda aí em casa quer ver a gente dissecando nos próximos episódios. Mandem bala nos comentários. Participem, pessoal. Isso ajuda muito. Mas bora voltar para a LCP. Bora! Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O poder de investigação antes de ir para o juiz. O inquérito civil. Que é um trunfo exclusivo do Ministério Público. Sim, só o MP faz. E os prazos para a requisição de documentos que a lei impõe são prato cheio para a prova. O MP pede informações e o prazo não pode ser inferior a 10 dias úteis para o inquérito. Para certidões gerais, são 15 dias. E se o cara resolver ignorar o ofício do promotor? Aí o bicho pega. O artigo 10º da lei diz que a recusa ou omissão de dados técnicos é crime. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. E o mais bizarro que o nosso relatório destaca é que a lei ainda fala que essa multa é calculada em ORTN. Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. É um fantasma de 1985 assombrando o texto até hoje. Ninguém usa isso, mas está lá na lei seca, então tem que saber. Exato. E se o MP investigar e decidir arquivar tudo, o promotor pode simplesmente engavetar? De jeito nenhum. O controle de arquivamento é automático. O promotor tem o prazo curtíssimo de 3 dias para remeter os autos para o Conselho Superior do Ministério Público revisar.
E as associações ainda podem apresentar suas razões antes da homologação. Tudo bem transparente. E tem também o termo de ajustamento de conduta, o TAC, que é a justiça consensual na veia. Os órgãos públicos podem firmar esse acordo para a empresa adequar a conduta, mas qual é a grande vantagem do TAC? É a força jurídica dele. O TAC tem força de título executivo extrajudicial. Isso significa que se a empresa não instalar o filtro de poluição que prometeu, o MP não precisa discutir o mérito numa ação que vai durar 10 anos. Ele pula a fase de conhecimento e vai direto para a execução, cobrar a multa e exigir a obra. É rápido e letal. Mas se não tiver TAC e a ação for parar no fórum mesmo, a gente entra na dinâmica processual. Onde essa ação vai ser julgada? A regra de competência funcional e absoluta é o foro do local do dano. E se tiverem várias ações rolando sobre o mesmo fato? Aí entra a prevenção. A primeira ação que foi ajuizada previne o juízo. O primeiro juiz que recebe o caso puxa todas as outras ações idênticas para a mesa dele, para evitar sentenças contraditórias. Imagina o juiz mandando indenizar e outro dizendo que não precisa. Ia ser uma bagunça. Agora, num desastre iminente, o juiz pode dar uma medida liminar. Só que as fontes revelam um contrapeso bem interessante do Estado, que é o pedido de suspensão de liminar. Se conectarmos isso com o cenário geral, a gente percebe o medo de uma liminar travar a máquina pública. O presidente do tribunal pode suspender a liminar a pedido de uma pessoa jurídica de direito público, se provar que aquilo causa grave lesão à ordem, à saúde ou à economia pública. É o freio de emergência do Estado. E sobre as astrentes, aquelas multas diárias pesadas da liminar, tem uma regrinha sorrateira ali. Elas só são exigíveis, ou seja, só dá para botar a mão no dinheiro, após o trânsito em julgado. Mas o taxímetro conta desde o descumprimento, né? A conta vai acumulando nas sombras. Quando a sentença transita em julgado, a conta chega e chega gigante. Bem gigante. E falando em sentença, a gente chega na coisa julgada. O temido artigo 16. Nossa, esse artigo deu dor de cabeça por décadas. A velha redação de 97? Isso. O texto antigo dizia que a decisão só valia dentro do limite territorial da competência do juiz. O STF bateu o martelo no tema 1075 e derrubou isso de vez. Como ficou agora? O STF declarou inconstitucional porque era um absurdo. Agora, a eficácia da coisa julgada opera na extensão do dano. Se o dano for local, a eficácia é local. Mas se uma fraude de banco atinge o Brasil inteiro, o juiz de primeira instância dá a sentença e a eficácia é nacional. Erga omnes para todo o país. O limite territorial caiu. Uma vitória para a lógica processual coletiva. E tem também aquele princípio do secundum eventum probationis. Como a gente traduz isso para quem está nas trincheiras dos estudos? Ações civis públicas julgadas improcedentes por falta de provas não encerram o assunto para sempre. O segundo, o resultado da prova, significa que, se o autor perdeu só porque não conseguiu provar o dano, qualquer outro legitimado pode entrar com a mesma ação de novo amanhã, desde que apresente provas novas. A sociedade não perde o direito de proteção por causa de um processo mal instruído. Isso é de uma inteligência absurda. Para fechar, a gente precisa falar do bolso, dinheiro e custas. Quem estuda sabe que na CP não tem adiantamento de custas, honorários de perito, nada disso. A porta de entrada é gratuita, mas a saída pode ser bem cara se houver má-fé. Com certeza. Se comprovarem litigância de má-fé, a associação e os diretores pagam 10 vezes o valor das custas. É o famoso décuplo, além dos honorários. É para evitar aventureiros usando a lei para chantagear empresas. Exato. E quando a empresa é condenada e paga milhões, esse dinheiro não vai para a conta do autor da ação. Vai direto para o Fundo de Direitos Difusos, o FDD, que é gerido por conselhos e pela comunidade. E o material ressalta uma alteração super importante. Em casos de discriminação étnica, o dinheiro vai direto para ações de promoção da igualdade racial. Uma inovação fantástica. E só para amarrar a execução, se a associação que ganhou não pedir execução da sentença em 60 dias do trânsito em julgado, o MP é obrigado a assumir e executar. Não pode deixar a sentença virar papel inútil. Então, o que tudo isso significa? Resumindo nossa imersão,
A LACP é a grande válvula de escape para as demandas de massa no Brasil pós-88. É o núcleo duro de qualquer edital. E quem está estudando precisa enxergar a lei assim, conectada ao CDC e moldada pelo STF e STJ e cheia de freios e contrapesos. Isso levanta uma questão importante para as próximas gerações de servidores e operadores do direito. A gente viu que a LACP expandiu seus braços para a ordem urbanística e patrimônio social com o tempo. Mas como essa lei, lá dos anos 80, vai se comportar no futuro próximo? Contra danos novos, né? Sim. Como ela vai proteger a sociedade contra danos invisíveis e globais gerados por algoritmos ou por inteligência artificial? Danos que não têm uma cidade específica para fixar competência. Fica aí a provocação intelectual para quem vai operar esse sistema amanhã. Uma baita reflexão para a gente encerrar o episódio com a mente fervilhando. Quero agradecer imensamente a companhia e a dedicação de quem escutou até aqui. Continuem firmes nos estudos, a aprovação é logo ali. Bons estudos, pessoal, e contem com a gente. Fiquem ligados nas próximas análises e nos novos episódios do Manda Resumos. Um grande abraço e até a próxima!